Olá, amigos do MEFA, muito boa noite, boa tarde, né? Bom dia, depende do horário que você esteja vendo esse vídeo. Vamos continuar nossa doutrina espírita, né? Módulo iniciante, uma iniciativa do MEFA, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar um pouquinho, iniciar falando de um tema que é bastante interessante e que quem está no início da doutrina espírita sempre tem bastante curiosidade, que é sobre a reencarnação. Hoje vamos falar um pouquinho dos fundamentos e da finalidade da reencarnação. Mas antes disso, vamos levar nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, agradecer pelo dom da vida, pedir aos bons espíritos que fiquem conosco durante a aula, que continuem durante os nossos afazeres, a nossa semana, e que nossa Mãe Santíssima sempre esteja rogando por nós, que assim seja. Pessoal, reencarnação. Não tem como ser espírita e não compreender a reencarnação ou não acreditar na reencarnação. Né? Falar, eu sou espírita, mas acredito em reencarnação. É um dos fundamentos da doutrina espírita, né? Da doutrina espírita. A reencarnação, boa parte da doutrina, né? Da necessidade de reforma íntima, da lei da causa e efeito, está dentro da reencarnação. Então vamos aí iniciar nesse encontro sobre o tema, né? Acho que vai mais alguns encontros a gente tratando. Lembrando, né? A gente está no módulo iniciante, a gente está passando noções básicas, né? Os aprofundamentos vêm a partir da progressão do estudo da doutrina. Reencarnação ela é conhecida também como renascimento ou transmigração. Né? No Espiritismo a gente fala de pluralidade das existências, lá na questão 222, mas não é a primeira questão que trata do assunto, tem outra anterior. A ideia de reencarnação, pessoal, ela é anterior ao espiritismo. Não é o espiritismo que trouxe a reencarnação. Ela é uma ideia bem anterior, né? Em religiões como o hinduísmo, budismo, já havia, né? Já há essa concepção, né? Da reencarnação. Então, os hindus, os budistas, né? Eu tenho alguns conhecidos budistas, todos acreditam na reencarnação. Mas também essa crença no renascimento ou na metempsicose, ela era sustentada ainda por figuras gregas como Pitágoras, Sócrates, Platão. Inclusive algumas correntes dentro do judaísmo e do islã também se acredita na reencarnação. Aqui os nativos americanos, né, seja na América do Norte, aqui na América do Sul, também algumas comunidades acreditam, né, também nessa reencarnação. Estou tentando lembrar o nome que me fugiu. Os maias. Os maias acreditavam na reencarnação também. Eles tinham uma particularidade, eu acho que eram 7 ou 8, mas também eram encarnatórios. Então vocês podem ver que acreditar na reencarnação ela é meio inerente à aceitação humana. Né? Há muito tempo já vem essa ideia de reencarnação. E dentro do cristianismo, né, os católicos e os protestantes não aceitam, né, uns até entendem católicos como uma heresia. Já nós espíritas, que somos cristãos, né, acreditamos na figura de Cristo, acreditamos na doutrina reencarnatória. Inclusive, ela é uma base, como eu estava dizendo. Mas, como vocês podem ver, essa concepção da reencarnação ela está dentro de várias outras escolas religiosas, né? Nem sabia dessa concepção do Islã e tal. Quem quiser se aprofundar nessas questões mais genéricas, se você abrir a página do Wikipedia, é enorme falando de reencarnação, tem muita informação lá. Mas aqui vamos, né, nos focar mais na questão dos fundamentos da reencarnação dentro do espiritismo. Então, primeiro, vamos lá para a questão 171 de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec fez a segunda indagação ao Espírito da Verdade. Justiça e reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Responderam os Espíritos. Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorar em si? Não são filhos de Deus todos os homens?
Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, os espíritos aqui foi bem, né? Então, pessoal, é a chance, né? A possibilidade de você se arrepender e melhorar. Então, se você imaginar numa vida única, né? Isso que ele fala aqui, né? Não seria um motivo egoísta, uma iniquidade ou falta de equidade. Equidade é justiça, né? Então, não seria meio desigual a gente avaliar em uma única existência, e essa desistência a gente sabe, né? Uns nascem em famílias privilegiadas, outros nascem em famílias, e o meio, ele interfere, né? Na nossa capacidade aqui. Chega a ser surreal, né? No Brasil de hoje, uns falarem que não ter essa compreensão de que uma criança que nasce num lar desestruturado, pobre, numa comunidade, né, complicada, tem muito menos chance de alcançar êxito, não só profissional na vida, do que alguém que nasce em uma família estruturada, né? Então imagina se a gente não tivesse uma segunda chance aqui. Quem tá olhando lá atrás é o Petit, tá? Meu gato tá aparecendo aí hoje, participando. Hoje tá meio agitado. Então, pessoal, é vista muito dentro do Espiritismo como uma justiça, é uma justiça de Deus, né? A possibilidade. Lembre-se, dentro do Espiritismo não há ódio implacável, não há pena sem perdão, não existe isso. Os suicidas, os homicidas, todos eles são filhos de Deus, e Deus ele vai oportunizar todos que alcancem a evolução. Aí aqui vamos ler um pouquinho os comentários do Kardec. Esse tema, pessoal, a gente vai trazer bem a leitura de todas as obras citadas aqui no roteiro, né? Tanto do Livro dos Espíritos como o Céu e o Inferno e a Gênesis, bem com calma, né? Se hoje não finalizarmos, vamos estudar com bastante calma esse tema. Então, aqui, Kardec fez as seguintes anotações quanto à resposta dos espíritos. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, a vida corporal como uma provação para chegar à perfeição. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, é igual uma avaliação. Você vai lá tirar sua carteira de motorista, não passou na primeira prova, você tem outra oportunidade. A encarnação é mais ou menos isso. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus para as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Não se esqueça, não há privilegiados, pessoal, dentro da doutrina espírita. Se houvesse Deus, não seria justo. Se uns, então, eu, Alexandre, nasci numa família que me deu condição de fazer uma faculdade, meu pai pagou meus estudos, nasci privilegiado. Outro que não tem condição, azar dele. Então, como ficaria a equidade, aqui, a justiça nisso? A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas no corpo, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos nossos erros por novas provações. Razão nos lá indica e os espíritos a ensinam. Então ele fala, aqui Kardec fala até que é uma questão racional. Então se a gente hoje, de repente, tem dificuldades e não tem a compreensão de por que essas dificuldades, estão em existências anteriores. Então talvez por que uns nascem ricos, outros nascem pobres. Existências anteriores. E a reencarnação também nos firma para as existências futuras, né? A gente vai ter oportunidade, vai reencontrar, vai encaminhar. Então vamos nos melhorar aqui para na nossa próxima reencarnação termos uma melhor condição intelectual e moral e continuar a caminhada. Continuando aqui, Kardec. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora a esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizerem do que ele. Sustentem-no, porém, ele reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços,
lhe será conquistá-lo. Quem é que, no cabo da sua carreira, não deplora ver tão tarde ganhe uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, a experiência tardia não fica perdida, o espírito a utilizará em nova existência. Então, toda experiência que a gente vai ter, toda evolução, vai nos ajudar para a nossa nova encarnação, tá? Lembrando, pessoal, os fundamentos da encarnação também se encontram na Bíblia. Sempre tem uma ressalva aqui com leitura bíblica, tá? Porque a Bíblia também, ela acaba... que é outra gata, tá, pessoal? Hoje tá todo mundo aqui. Ó, o rabo dela. A Bíblia, ela, né, que a gente está usando ela como a parte do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 7, para corroborar que Jesus falou de encarnação, mas a Bíblia também ela é fundamento até para escravidão, né? Se utiliza o Velho Testamento para segregação social, né? Aqueles que não podem se misturar. Se você pegar a Ku Klux Klan americana, eles tinham um fundamento bíblico, liam passagens bíblicas que dão interpretação das mais absurdas possíveis. Então a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação retirada da Bíblia. Mas aqui eu vou fazer a leitura do Evangelho, tá? João, capítulo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então o Espiritismo se baseia muito nessa passagem de Cristo para também dizer que Jesus também falou da reencarnação e deixou bem claro que era necessário viver de novo. Tá ok? Tá aqui. Então é um fundamento da reencarnação, essa citação bíblica. Inclusive a gente vai ler aqui hoje no Jesus. Hoje o Jesus e a Atualidade da Joana, eu vou tirar da parte que ela fala de Jesus e reencarnação, tá? Então, tudo a ver com o tema. Indo mais além, a questão 222 do Livro dos Espíritos também trata dessa pluralidade das existências. E aqui ela é bem extensa, pessoal, a questão 222. Ela trata das considerações sobre a pluralidade das existências. Aí aqui eu vou pedir licença para vocês e aí eu não vou fazer a leitura total dela, porque é bem extensa. Vou pedir para vocês depois fazerem a leitura em casa. Aqui eu vou ler só uma passagem. Deixa eu ver aqui. Aqui é a questão 71. Aqui. Fala aqui uma parte da questão 222. Deixa eu só confirmar aqui. Pra não ficar meio perdido. A questão 222, 213... eu que dei uma perdidinha aqui, pessoal. Então eu vou fazer o seguinte. Depois eu vou fazer a parte dessa leitura da questão 222, tá? Que ela fala das considerações sobre a pluralidade. Mas aqui é só fazendo uma parte. Essa questão 222, ela fala que... Ela cita essa parte do evangelho que eu disse, tá bom? Então, continuando aqui. Os fundamentos da encarnação também nós encontramos o livro A Gênesis, questões 34 a 36, tá? Do livro A Gênesis. Diz aqui, 34 a 36, caráter da revelação espírita. Tá aqui, item 34. A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia, Cristo estabeleceu no Evangelho que nós lemos, sem todavia defini-lo como a muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias das vidas humanas.
as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem reencarnação tornariam inúteis a almas às existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Olha que interessante que ele fala do Evangelho, né? Ele fala que essa lei, que é uma revelação do Espiritismo, né? Lembrando, já existem a ideia de reencarnatória muito antes do Espiritismo, mas o Espiritismo trouxe a revelação porque os próprios espíritos da comunicação confirmam a existência dela, né? Ela explica aqui, ó, essas anomalias, diferença de posição social, que eu falei, uns nascem ricos, outros nascem pobres. Por que eu nasci no Brasil, outro nasce na África, na Coreia, entendeu? Explica também essas mortes prematuras, né? Busca trazer explicação e conforto. Por que um bebê nasce 2, 3 meses, um dia e falece, né? Quais são as lições que temos que tirar disso, entendeu? Então é bem interessante. Continuando, item 35. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros e nada os liga, aquele criticando quem não acredita na reencarnação. Os laços de família são puramente carnais. Não são de nenhum modo solidários, como um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro, e com as suas relações se perpetuam tanto no mundo espiritual como no corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza, o bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Então ele falando que a doutrina reencarnatória ela consegue ajudar a explicar o passado e também nos dá conforto para o futuro, que você também cria essa família, a fraternidade, né, de você vir corrigir erro com pessoas que estiveram ao seu lado, por exemplo, agora, entendeu? Então, e os maus que você também vai, que você vai cometer, vão ter consequências que você vai ter que reparar uma hora ou outra, entendeu? Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a justiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade de direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Tá? Aqui você pode ter até a concepção de falar, então o cara foi escravo porque era o karma dele. Poderia ser, mas de acordo com a evolução social para aquele momento, né? Lembre-se, as nossas mazelas sociais são responsabilidade de nós, homens, aqui, enquanto encarnados. Nós criamos essa sociedade e aí a gente paga por ela. Beleza? Então, pessoal, a gente finaliza hoje essa primeira parte, né, do fundamento da reencarnação. Então, a doutrina espírita é bem farta, né? Traz fortemente no Livro dos Espíritos e na Gênese o fundamento da reencarnação baseado no Evangelho de Cristo, né? Então a doutrina vem trazer isso. Como eu disse aqui, ó, continuando tratando a obra Jesus Totalidade, a gente vai falar um pouquinho de Jesus e reencarnação. Olha o que diz a Joana de Ângeles. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. Então, né? A gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. E a reencarnação vem com esse fundamento. O amor por ele ensinado, por Cristo, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejando recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção dos eleitos e felizes em detrimento dos antipáticos desditosos. Com o apoio na doutrina do renascimento físicos, ele identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que conduziam ao sofrimento. E por isso mesmo, nem todos aqueles que lhe buscavam ajuda logravam-ne ou recuperavam-se, porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo. Sempre se dirigia preferencialmente à individualidade, não à personalidade de se vestir a cada homem.
Sabendo acerca da fragilidade humana, emulava a fortaleza moral, fiel à lei da causa e efeito vigente no mundo. Não apenas o diálogo mantido com Nicodemos vibrou a sua declaração quando a necessidade de nascer de novo, aquele diálogo que nós lemos em João. Ela se repete de forma variada outras vezes, confirmando o processo das sucessivas experiências carnais, método misericordioso do amor de Deus para o benefício de todos os espíritos. Nenhuma surpresa causará aos seus discípulos a resposta a respeito do Elias que já vivera, assim como a indagação em torno de quem ele seria, segundo a opinião do povo, em razão de ser crença quase generalizada da época, a pluralidade dos renascimentos. Então, pessoal, nós damos início aqui ao estudo da reencarnação, os fundamentos. Na próxima encontro nós continuamos com as finalidades da reencarnação. E eu vou dar uma separadinha melhor naquela questão 222 lá para fazer a leitura de alguns pontos aqui, em razão da extensão dela. Muito obrigado a todos, permaneçam aí firmes e fortes, se cuidem, a pandemia continua, apesar de que, pelo menos em Dourados, a vacinação tenha avançado muito, uma coisa boa. Fiquem com Deus, uma ótima semana, um abraço a todos.